Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra, um canal para aqueles que amam estudar a Bíblia Sagrada. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estamos no capítulo 10. E hoje vamos estudar a partir do verso de número 14. O verso de número 13, anteriormente, quando lemos, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o verso 14 dá continuidade dizendo: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Bem, se a salvação, então, como pregou o apóstolo Paulo, como estamos vendo, ela está disponível agora, não só aos judeus, mas está disponível para todo mundo. Então, Deus precisa enviar pregadores para que as pessoas possam ouvir o evangelho, dessa forma tomarem conhecimento do plano da salvação e, entendendo o plano da salvação, aceitar essa mensagem. Por isso que Paulo agora está falando algo muito importante. Ele diz: como pregarão então, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam a boa obra. Então, resumindo, Paulo fala que a salvação vem através do crer em Cristo. E aí ele começa essa indagação: como que vão crer então, se eles não ouviram falar? E como ouvirão sobre o evangelho se não tem quem pregue? E como pregarão se não tiver pessoas disponíveis para pregar? E depois ele diz esse versículo tão bonito, que os pés daqueles que anunciam a mensagem do evangelho, daqueles que pregam a palavra de Deus, daqueles que são facilitadores da mensagem para que haja um entendimento que vem através do Espírito Santo, mas que é necessária a pregação. Paulo está dizendo que são formosos, Paulo está dizendo aqui que são belos aqueles que anunciam. Esse versículo é muito bonito e ele é digamos assim, um alento para aqueles que têm esse objetivo firme, fiel, de pregar as Escrituras, de anunciar em todo o tempo, nas idas e vindas, nas nossas atividades, anunciar o Evangelho com palavras e com a vida. Então é muito bonito o apóstolo Paulo dizer isso. E o verso 16 ele diz: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Paulo está se referindo aqui a Israel, né? Porque nem todos os judeus ouviram e aceitaram o chamado de crer em Cristo. É isso que nós estamos vendo nesses capítulos. O verso 17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Bem, é óbvio, é preciso ouvir a palavra de Deus. Alguém tem que anunciar. E a palavra de Deus precisa de alguém que seja um facilitador. O Espírito Santo é aquele que faz a palavra entrar no coração, mas é necessário que tenham pessoas dispostas. A palavra de Deus diz que a seara ela é muito grande e que são muito poucos aqueles que pregam o evangelho. Então, é pouca gente pregando para tanta gente que precisa ouvir. E ele não deixa de fazer um apelo aqui ao meu coração, ao seu coração, para que possamos ser facilitadores da mensagem na vida de outras pessoas. Para isso, nós temos que compreender as Escrituras, para isso nós precisamos ler, para isso nós precisamos que a nossa vida toda seja envolvida pela palavra e que Jesus na nossa vida ocupe um lugar especial. Quando nós entregamos a nossa vida
a Ele, nós entendemos a mensagem, então nós estamos aptos a falar para aqueles que precisam ouvir do Evangelho. É preciso ouvir a palavra de Deus e crer nela. Por isso, é necessário os mensageiros dessa palavra. Verso 18, ele diz assim: mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, rebelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, esses versos, eles nos revelam que os israelitas ouviram o evangelho. Eles ouviram muito, muito, mas eles não atentaram para as palavras daqueles que anunciavam o evangelho, né? A palavra de Deus chama Israel de povo rebelde. Mas a palavra de Deus, nós já vimos anteriormente, que fala de um remanescente, que um remanescente creu nele e acolheu a sua mensagem. Sempre vai existir aqueles que permanecem fiéis, como nós já falamos. E ele explica que a fé é obtida quando se ouve a palavra de Deus que é pregada. Vocês podem observar, então, a importância da pregação da palavra, quando nós podemos dizer assim, que se ouvirmos a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e crermos, nós somos salvos. E como salvos, nós devemos viver essa palavra em nossas vidas, devemos levar essa palavra de Cristo para outras pessoas, aqueles que ainda não têm o conhecimento dessa palavra e ainda não creram pelas evidências da sua vida, mas a palavra, a fé vem pelo ouvir essa palavra que está sendo pregada. Então, é por isso que a Bíblia diz que os judeus, eles não vão se desculpar, porque eles tiveram a oportunidade, muita oportunidade de ouvir as palavras de Cristo, que estavam nas escrituras que eles tanto estudavam. Então, nós concluímos falando da importância da palavra lida, da palavra pregada. Nós ressaltamos a importância de você ser um mensageiro dessa palavra, se é que você crê nela. Se o Espírito Santo habita dentro do seu coração, você é impulsionado a pregar. Sempre tem espaço para um aprendizado da palavra de Deus na sua vida e na vida daqueles que cruzam o seu caminho. E você pode orar ao Senhor, pedir a Ele que te dê a direção certa, pedir a Ele que coloque no seu caminho pessoas para quem você possa anunciar a verdade do Evangelho que alcançou a sua vida, para que ela possa alcançar também, principalmente aquelas pessoas que você tanto ama e que você um dia lá no céu quer estar junto delas por toda a eternidade. Deus te abençoe.